apesar dos nomes, alguns nomes feios, a maioria desses nomes já está nos dizendo para que o aparelho serve. Aliás, mesmo antes dessa aula de amperímetros e voltímetros, quando eu fui fazer aquela experiência virtual que culminou com a primeira lei de Ohm, a gente montou um circuitinho e instalou voltímetro e amperímetro, né? E o nome já diz, amperímetro tem a ver com ampere, e já que ampere mede intensidade de corrente elétrica, esse é o aparelho usado para medir intensidade de corrente elétrica. Já que voltímetro lembra volts, e volts é a unidade de DDP, o que é DDP mesmo? Então é lógico que o voltímetro é o aparelho que vai medir esta diferença de potencial. Claro, sem problema nenhum. Eu só alertei que o amperímetro lembra ampere. E ampere é a unidade para medir corrente elétrica. Por isso que a gente já conclui que amperímetro é o medidor de corrente elétrica. Certo? Multímetro é o cara que mede várias coisas, multicoisas. Ele pode ser amperímetro, gira um botãozinho, ele vira voltímetro e pode ter até outras funções. Galvanômetro, vou te mostrar, só vou escrever que ele é um amperímetro de alta precisão. Mas o ponto alto da aula de hoje é a ponte de Wheatstone. Na verdade, a ponte de Wheatstone tem esse nome, né? Bonitinho aí. Ela é um ohmímetro. A ponte de Wheatstone é um circuito elétrico que vai funcionar como ohmímetro. O que seria ohmímetro? Mede ohm. Resistência elétrica. Então, na verdade, antes de o multímetro surgir, a maneira de medir resistência elétrica em laboratório era através da ponte de Wheatstone. Se algum de vocês for para a área das exatas aí, qualquer engenharia que for fazer, se for fazer laboratório de física 3 ou 2, vai brincar de ponte de Wheatstone. A primeira experiência é a ponte de Wheatstone. Hoje nós vamos ver a parte teórica dela. Galerinha, já sabes que amperímetro mede corrente elétrica, mas a pergunta importante é: como que eu vou conectar ele no objeto que eu quero medir? Será que é em série? Será que é em paralelo? E outra pergunta: que característica esse equipamento deve ter? Resistência elétrica alta ou baixa? Essa é a questão. Então olha só, vamos pegar o mais bobo dos circuitos que existem. Não pode ser mais fácil que esse circuito. Se eu te fornecesse o V e o R, tu calcularia o I sem dificuldade. V igual a R vezes I. Mas antes dessa fórmula ter sido descoberta, com certeza algumas pessoas já tinham como medir isso com o equipamento, né? A questão é, se eu quero medir a corrente que passa por esse resistor, eu devo colocar o equipamento na posição X ou na posição Y? Peraí. Vamos ver? Amperímetro mede corrente elétrica, não é? Vem cá, ó. Esquece esse Y. Se eu colocar o equipamento aqui, a corrente elétrica vai passar igual pelo R e pelo X? Não, a corrente elétrica vai ser dividida, né? E aí eu não vou estar medindo a verdade. Por isso que amperímetro é sempre instalado em série, porque aquilo ali é paralelo, né? Já continuamos.